Mas estamos, então, com Paulo em Jerusalém, preso, porque houve um tumulto muito grande dos judeus contra ele, inclusive com acusações maliciosas, algumas completamente infundadas, queriam matá-lo. O comandante, então, recolheu Paulo e ia se preparar para açoitá-lo, para que ele dissesse o que estava acontecendo, mas ele reclamou, protestou, dizendo que era cidadão romano, não podia ser açoitado sem condenação, e então o comandante ficou até com medo, porque ele, Paulo, era cidadão romano, mas em vez de soltá-lo, levou para o Sinédrio, que era um grupo de autoridades religiosas, de fariseus, saduceus, sacerdotes, para Paulo ser examinado lá, julgado, a causa dele. Então, vamos ver Paulo perante o Sinédrio, uma plateia bem diferente da anterior, quando havia lá uma turba agitada, irracional, altamente influenciada, fanática e a ponto de querer matá-lo. Agora eram homens não mais sentados, não mais em pé, mas homens sentados, bem acomodados, frios, cultos, entendidos da lei, mas não menos raivosos. Atos 23, de 1 a 11, diz assim, vamos ler primeiro o 1. Fitando Paulo os olhos no Sinédrio, disse, varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até ao dia de hoje. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra aberta mais uma vez, que possamos ouvi-la, crescer com ela e continuar dando um testemunho de Cristo, cada vez mais conhecedores dos Teus padrões, das Tuas histórias nas Escrituras, do que Tu esperas, para que Cristo seja mais e mais exaltado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dele próprio te pedimos, assim como pedimos pela conversão de pessoas, se assim Tu quiseres. Amém. Paulo faz uma afirmação que parece nem ser de muita importância, mas é extremamente significativa. Tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até ao dia de hoje. Ele resolve iniciar falando do caráter dele próprio, que ele estava ali consciente, de acordo com a própria consciência, de que estava fazendo algo razoável, não esclareceu nada até aqui, claro, ele estava só começando, mas deixando claro que tinha uma boa consciência, achando que isso ia ter algum valor diante daqueles homens. E pensando bem, é uma felicidade quando um homem, uma mulher, alguém pode se autoavaliar desse modo. De qualquer pessoa, hoje, poder fazer essa afirmação. Eu tenho andado com uma boa consciência. É muito valiosa a questão da boa consciência diante de Deus. Andar com a própria consciência aprovada, sensível aos sinais vermelhos que o Espírito Santo manda. Eu estou agora afunilando um pouco para os crentes. Disposto a negar a si próprio coisas que a carne queira fazer, ele nega
A consciência reprova, ele não faz. Paulo falou da consciência, o autor de Hebreus falou da importância de uma boa consciência, o apóstolo Pedro falou da importância de uma boa consciência. Eu vou ler, não precisa você chegar lá, aqui em 1 Timóteo 1,19, o próprio Paulo diz, falando para Timóteo, lá no 18, este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo. Aí continua, aí diz no 19, mantendo fé e boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, ele repete, rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé, mostrando a importância de uma boa consciência até para a manutenção da fé de alguém. Alguém que fica maltratando, violentando a própria consciência, ele passa por experiências muito ruins para ele próprio. Ele enfrenta um prejuízo enorme para a sua própria fé, de tanto rejeitar, atender a sua consciência, e essa consciência vai deixando de ser tão boa quanto era antes. No livro de Hebreus, capítulo 3, versículo 18, 13 e 18, orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Escreve o autor de Hebreus, que não sabemos precisamente quem foi. Então, mostrando que para ele, o escritor, era muito importante para si próprio saber que tinha uma boa consciência e estava dizendo isso para os outros. E apóstolo Pedro, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 16, quando ele diz, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Então, é muito importante alguém ter boa consciência, estar aprovando lá dentro de si mesmo aquilo que faz. Mas, ter boa consciência, ou ter uma consciência tranquila, não é tudo. Isso pode ser sutil, mas é muito importante. É preciso que esta consciência esteja afinada com os padrões de Deus. Pega o ladrão, em flagrante, entrevista o ladrão, que é moda, para todo mundo ver. Tu está arrependido? De quê? De ter roubado. Ou tentou roubar, roubando os outros. Não, a sociedade é que rouba de mim. Eu estou apenas tentando recuperar um pouco do que já roubaram do meu pai, da minha mãe, de mim próprio. Não. Ou seja, ele está sendo cínico? Pode ser que sim, e pode ser que não. Não! Pode ser que não. Que ele cresceu ouvindo aquilo, sofreu muito na vida dele, sofreu todo tipo de problema já desde pequeno, foi doutrinado desta forma, e ele se convenceu mesmo, que a sociedade é que leva tudo, os políticos, em sua maioria são corruptos, toda essa história. Então, na realidade, ele é que tem sido assaltado pela sociedade, ele está só querendo o que é dele, o que levaram. Consciência está em paz. Ele está em paz com a consciência dele. Ah, mas é um absurdo. Ok, mas ele está em paz. Ele não está mentindo, enganando ninguém quando diz que está em paz. Pergunto, então significa que ele está justificado? O que importa é uma boa consciência?
O que importa é a consciência em paz? É. Então esse aqui está com consciência em paz. Pode ir para casa, meu filho, pode continuar roubando. Isso fere tudo que é razoável. Por que que a boa consciência daquele cidadão, a paz daquela consciência, não vale? É até perigosíssima para a sociedade, porque não está de acordo com as leis. É isso. Não está de acordo com as leis. Não estou nem falando da parte da consciência de cada um, de que Deus implanta a noção de bem e mal, que roubar é mal e tal. Para ele está convencido de que não é. Então, basicamente, ele vai preso por causa das leis do país. Ou seja, não serve. Crente. Vamos para o crente agora. Tenha muito cuidado. Você crente. Quando disser assim, mas eu estou em paz com a minha consciência ao fazer isso. Não é suficiente. E o que é suficiente? A sua consciência está afinada com as leis do país. Também, mas já é quase secundário isso. Mas sendo crente, afinado com as leis de Deus, com os padrões de Deus. Tem crente que desobedece às leis do país, ou alguma lei, porque aquela lei fere algum padrão divino. Então ele diz, não, eu vou preso, mas esse aqui eu não faço. Porque em primeiro lugar, o meu compromisso está afinado com os padrões de Deus. Então pode ser uma espécie de uma armadilha que o diabo nos lança à frente, dizer assim, sua consciência está tranquila? Tá, é o que importa. Não é o que importa. Vá conhecer as Escrituras e vá saber se o que está ali aprova, combina com a sua consciência. Aí você pode chamar a sua consciência de uma boa consciência. Antes disso, não. Pastor, e se a consciência de um crente estiver em paz e mesmo não esteja muito afinada com um padrão bíblico, se ele não conhecer aquele padrão, se ele não souber, se for por ignorância, isso não vale, não conta diante de Deus? Conta. De uma maneira misteriosa, não posso falar por Deus, mas seguramente a ignorância das coisas de Deus ameniza a culpa de alguém, até mesmo de um não crente e de um crente, mas não a cancela. Quer ver um exemplo curiosíssimo? O próprio Paulo. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 13, veja como ele toca exatamente essa questão de consciência, quando ele diz, 1 Timóteo 1 e 13. O 12, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que, noutro tempo, era blasfemo e perseguidor e insolente, 3 adjetivos terríveis que ele coloca contra si próprio, de maneira humilde e honesta. Mas obtive misericórdia. Por que, Paulo? Porque o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Aqui é uma passagem curiosa, porque está sujeita a alguém abusando dela, pode dizer, não, se eu fiz na ignorância, não valeu. Valeu. Tanto valeu que Paulo disse que ele foi perdoado e que ele precisou da misericórdia de Deus para o ministério que foi dado a ele. Por que ele precisou da misericórdia de Deus? Porque estava pecando. Claro.
Ele próprio reconhece isso. Ele agiu na ignorância, agiu na incredulidade, e de alguma forma isso mexeu com o coração de Deus. É como eu disse, de alguma forma não podemos traçar aqui um padrão, uma tabela de quanto Deus é sensível da ignorância de alguém, alta ou baixa. Seja como for, Paulo foi alvo da misericórdia porque estava culpado. Moral da história, e continuar nosso texto. Não abuse da ignorância bíblica. Muito pelo contrário. Vá para o outro extremo e procure, dia a dia, diminuir a sua ignorância bíblica. Ignorância é uma palavra que tem um certo duplo sentido, porque está dizendo, é um camarada ignorante, né? Embora se usa pouco isso, mas se usa, ignorante, no sentido de grosseiro. Então, talvez não seja muito bom. Vou usar a palavra desconhecimento, melhor. Estabeleça como alvo, eu vou diminuir cada vez mais o meu desconhecimento da Bíblia. Pastor, isso aí tem um aspecto aí de... uma faca de dois gumes. Digo, qual é? Ora, quanto mais eu conhecer, mais Deus vai me cobrar. E você então vai evitar? Aumentar o conhecimento bíblico para Deus não lhe cobrar tanto? Você acha que isso é um caminho sábio? Acha que é razoável tomar este rumo? É claro que não. Um pensamento mesquinho, pequeno, muito pequeno, até ofensivo a Deus. Então o crente ele deve estar decidido a cada vez aumentar mais o seu conhecimento das Escrituras e poder dizer assim, Senhor, pode me julgar de acordo com o meu conhecimento. Quando eu digo pode me julgar, Senhor, não é que eu não tenho erro, não caí, não tenho pecado, não é nada disso não, mas pelo menos uma coisa eu digo, eu tinha conhecimento, e se eu caí foi por culpa meu mesmo, e minha mesma, e me ajuda, me perdoa, mas de desconhecimento, podendo eu ter conhecido melhor as Escrituras, eu não quero ser acusado disso. Agora, a oportunidade de alguém conhecer mais as Escrituras vai variar muito. Alguém que entra no seminário para fazer 4, 5 anos de seminário, tem muita chance de estudar as Escrituras. Outros, Deus tem dado condições de aprender, com alguma leitura, coisa assim. Varia a questão do tempo de cada um, mas que não seja, irmão ou irmã, frieza de coração, preguiça. Aí não. De que não sabe mais a palavra de Deus porque não quis, porque desprezou, não valorizou isto. Isso vai refletir na consciência da pessoa e isso vai ter um preço caro. Coloque a sua consciência em perfeita sintonia com os princípios de Deus. Aí a sua consciência terá valor incalculável para você. Aí você vai preso. Aí você vai ser submetido a tortura, se preciso for. Aí você vai enfrentar a morte, se preciso for. Minha consciência está tranquila e no conhecimento das coisas de Deus. Essa é uma consciência. Coitado de Paulo, só conseguiu dizer esta palavra. E vejam aqui no versículo 2, Atos 23 e 2. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Ora, até hoje eu procuro saber o que Paulo disse que poderia ter ofendido tanto. Talvez, no caso do sumo sacerdote, está acreditando naquilo que estavam dizendo dele. Começa que esse camarada fala mal do templo, fala mal da lei, fala mal de Moisés, e vem dizer que está com uma boa consciência. Está pensando o quê? Talvez algo assim.
Está nos fazendo de tolo, esse cínico? Deve ser, porque alguma coisa diretamente ofensiva a eles lá, ao próprio Sinédrio, não tinha aqui. Seja como for, só você ouvir de uma autoridade, cala a boca, deve ser muito humilhante. Ainda mais receber um murro na boca por ordem da autoridade máxima ali. Ele não tinha feito nada errado. Como é que você teria reagido? Você, pastor, você não conhece meu gênio, não. Pergunte, não. Pergunto. Irritação, raiva, um desaforo, pelo menos. Eu também. Estamos juntos. É muito ruim algo assim, e a vontade de reagir com força é muito grande. A carne toma conta de nós, né? Todos nós sabemos o que é isso. E talvez você espere eu dizer, mas Paulo não agiu assim, Paulo era um homem espiritual e controlado. Então lhe disse Paulo, Deus há de ferir-te, parede branqueada. Espiritual a reação de Paulo, né? Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, contra a lei mandas agredir-me? Os que estavam ao seu lado disseram, estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo, não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito, não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Causa uma certa discussão, um pouquinho polêmica essa passagem, que Paulo errou, Paulo não errou, como se nós tivéssemos a obrigação de ir fundo na mente, no espírito de Paulo, mas podemos avaliar e dar alguma sugestão, pelo menos. Que ele age pelo instinto, é claro. Ele não deu tempo, nem de raciocinar, pela reação dele, muito rápida, muito forte. O erro de Paulo, ele errou, não foi ter se zangado, ou mesmo ter acusado o sumo sacerdote Ananias de incoerência, ou mesmo de Paulo ter dito que Deus o feriria. Os salmos imprecatórios, por exemplo, nunca vimos um salmista pedindo desculpa, porque ele estava falando daquele jeito contra pessoas que erravam e tudo mais. Deus poderia ter dado a ele um espírito de profecia ali imediata, para dizer que Deus iria feri-lo, podia ser também. Inclusive, saibam que esse tal de Ananias merecia isso tudinho e muito mais. Pela história, nós sabemos, história não Bíblia, que ele era desonesto, violento, assassino. Consta que esse homem foi arrancado de um túnel onde ele se escondia algumas décadas depois, na revolta contra Roma, em 66, depois de Cristo, uns 15, 20 anos depois, foi arrancado de um túnel escondido lá e foi assassinado pelos próprios judeus. Era absolutamente odiado, esse tal de Ananias, não tinha a menor dignidade, mas era sumo sacerdote, digno ou não, ele era constituído sumo sacerdote. O problema de Paulo foi a forma desrespeitosa em que ele chamou o sumo sacerdote de parede branqueada. Claro, é aquela ideia, como Jesus falou de uma maneira muito parecida, né? Sepulcro caiado, né? Que é paredezinha branquinha, por fora, dentro, podridão e tudo, muito, muito ruim e tal. Então a ideia de Paulo foi essa, foi xingar o homem de tremendo de um hipócrita, falso, fingido, que por dentro era um, por fora era outro. Mas Cristo não fez isso.
Cristo não olhou na cara dos fariseus e chamou ali, os chamou de paredes branqueadas, não exatamente dessa forma, mas de sepulcros caiados? Então, como fica? Não é muito difícil, não, porque duas diferenças fáceis de entender. Primeiro, Jesus, como Deus e sem pecado, ele tinha uma autoridade única. Então, nada que Jesus fizesse, nada, nós poderíamos dizer que foi errado, foi inconsequente, foi inapropriado, nada, zero. Então, isso não vale para ele. Para Paulo, para Abraão, para Moisés, vale. Nós examinamos o que Davi está cheio. Nós examinamos, ele errou de uma maneira que grave e tudo, não por falar mal, não por criticar por si, por isso mesmo, mas para aprender com eles e tudo mais. Tudo bem, é válido, mas contra Jesus Cristo, não. Então a primeira coisa é esta. E segunda, Jesus não estava reagindo como reação a um ataque pessoal. Ele sofreu ataque pessoal quando ele estava sendo julgado. Ele levou também um tapa de um soldado romano. Mas aqui, quando ele chamou os fariseus de sepulcro caiado, ele que estava atacando, ele que estava denunciando o procedimento de um grupo. Então é completamente diferente, é outra análise que se deve fazer. Então, Paulo errou mesmo? Errou. Achamos nós, como qualquer um de nós poderia ter errado e talvez, muito provavelmente teria errado. Eu acho difícil me imaginar ali sem dizer uma só palavra desse tom. E Paulo nunca negou que ele era pecador. Nunca. Ele se chamou de o principal dos pecadores. Então, para quem se identifica assim, qual é o problema em se atribuir ou se imaginar como alguém tendo errado? Então, ele é repreendido por ter desacatado uma autoridade religiosa, a maior que tinha lá, e isso era contra a lei. Foi o que os homens viram. Ele foi altamente desrespeitoso como sumo sacerdote e imediatamente foi repreendido. Quanto à acusação em particular, Paulo imediatamente reconhece o erro e o justifica. E aí já vem outra dificuldade. Eu não sabia que ele era sumo sacerdote. Ora, o sumo sacerdote tinha um lugar todo dele, lugar central lá, óbvio. Como é que Paulo não sabia? Aí as opiniões se dividem. Uns acham que era ironia de Paulo. Ele às vezes era irônico mesmo. Reconheço. Era ironia. Não, eu não sabia que estava falando com o sumo sacerdote. Isso aí é o sumo sacerdote? Como se fosse assim. Eu não creio que tenha sido. Não parece ter sido ironia do Paulão, mas é uma possibilidade? É. Talvez Paulo estivesse olhando para o outro lado e não viu de onde veio a ordem para esmurrá-lo. O sumo sacerdote podia não estar no lugar de costume. Inclusive, alguém muito profundo nesse aí, que eu li, disse que não era uma reunião comum do sinédrio, formal, típica, era uma reunião à parte, feita meio às pressas, que o comandante quis fazer, pediu para ser feito, para tratar o caso de Paulo. Então pode ser que naquele momento o sumo sacerdote não tivesse no lugar dele, não se sabe. Paulo andava muito pouco em Jerusalém, talvez não conhecesse o homem. E outra que Paulo não enxergava bem, tudo indica que ele tinha problema na vista. Então talvez estivesse vendo pouco, de fato. Seja como for, o incidente se encerra aí, e Paulo agora muda de tática. Ele passa para o ataque, embora de uma maneira muito sutil. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus.
no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ele acendeu um pavio aqui de uma banana de dinamite. Ele sabia, porque eles eram radicalmente contra os outros, fariseus e saduceus. Os saduceus não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em anjos, em espíritos. Os fariseus criam nisso, ferrenhamente. Então, quando Paulo tocou no assunto ressurreição, e ele sabia disto, que ia acontecer isso. Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Multidão não é comparável com a multidão da véspera, lá no templo devia ter centenas de pessoas, aqui eram algumas dezenas, bem menos, que era o sinédrio reunido. Seja como for, se dividiu. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas estas coisas. Houve, pois, grande vozearia, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: não achamos nesse homem mal algum. E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Então ele foi sagaz, porque ele se identifica como fariseu. Ao fazer isso, ele já colocou dezenas de fariseus ali do lado dele, e dezenas de fariseus contra ele. Ele já não estava mais só. Em outras palavras, muito sagaz. A questão da ressurreição, ele devia estar em mente, óbvio, a ressurreição de Cristo, mas ele não tocou neste ponto aqui. Ele falou de ressurreição de uma maneira geral. Talvez, se ele tivesse falado da ressurreição de Cristo, nem os fariseus iriam ficar com ele, naquele momento ali. Então ele deixou o termo ressurreição genérico, ressurreição, que é exatamente pelo qual um grupo brigava com o outro. Então ele acendeu a faísca. Os saduceus não criam, era um ponto sensível, e ele então causou uma dissensão e gritaria, confusão, não se entendiam mais um com o outro. Talvez Paulo achasse que essa seria a maneira de se livrar das acusações e sair dali livre. Podia ser. Mente de autoridade, ninguém imagina, não sabe o que vai ser. De repente o comandante diz: pronto, não, pode ir embora, não tem, a confusão aqui está grande, ninguém lhe acusou de coisa nenhuma mesmo, pode ir embora, está livre. Ninguém sabe se isso iria acontecer, e se esse era o pensamento. Se Paulo pensava assim, se enganou. Ele não foi solto, não. Versículo 10. Tomando vulto a celeuma, temendo o comandante que Paulo fosse despedaçado por eles, mesma coisa da turba. Gente é gente. Pode ser governador, presidente, senador, bilionário, pobre, rico, mulher, homem. Ser humano é ser humano. É briguento, é carnal, gosta de confusão, gosta de agredir, e é orgulhoso, arrogante. Esse é o ser humano, gente. Então ali tinha uma turba lá fora do templo, fecharam a porta do templo e queriam matar Paulo ali mesmo, e o comandante tirou: vão matar este homem. Aí o comandante disse: não, mas aquela turba eu não levo mais, vou levar para o sinédrio. Aí são pessoas de outro padrão. Ora, bastou uma palavra: ressurreição. Lá, briga, confusão. O comandante faz a mesma coisa, parece irônico. Do jeito que ele livra Paulo das mãos de uma turba violenta, ele agora arranca Paulo de uma, não bem uma turma, mas de um grupo igualmente violento. Iriam matá-lo. Fica imaginando Paulo preso, talvez muito frustrado. Eu não consigo ser solto. Convenço o comandante para falar para a turba ontem, na escadaria. Começo o meu testemunho, todo mundo estava ouvindo, todos estavam atentos.
Aí, de repente, cortam a minha palavra e querem que eu morra. Venho para a fortaleza aqui, o comandante decide me chicotear. Começa me amarrando, na última hora eu digo que sou cidadão romano e eu escapo da tortura. O comandante me solta das amarras. Quando eu vou pensando que ia para casa, ele me obriga a ir para o Sinédrio. Começa um discurso no Sinédrio sério, sincero, falando da minha consciência diante de Deus, e leva um murro na boca. Depois eu tento conquistar os fariseus para o meu lado. E a confusão foi enorme. Pensei até que ia ser liberado. Foi o contrário. Aqui estou eu de novo, preso. Não sei mais o que fazer. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem. Jesus Cristo aparece a Paulo pessoalmente. Pois, do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Paulo estava desanimado? Estava. Isso é pressuposição nossa? Estamos assumindo isso, achando? Não. As palavras de Jesus, a palavra de Jesus não teria sentido se Paulo estivesse tranquilo, leve, se sentindo seguro, se sentindo animado, feliz, alegre. É óbvio que as palavras de Jesus não são dirigidas a um homem nessa situação. Quando diz coragem, ele não estava com coragem ou ânimo. Ele estava desanimado, talvez com medo, não estava bem, de maneira nenhuma. Inclusive no grego mesmo, no original, significa ânimo, mais do que a questão de estar com medo, era desanimado, embora tivesse um elemento de medo, mas o problema principal dele é que era ânimo. Ele estava precisando de ajuda. E Cristo disse assim: fique tranquilo, Paulo, tenha coragem, se anime, porque eu vou providenciar a sua libertação daqui uma semana. Aguente aí uma semana preso, depois eu vou liberar você, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo muito tranquilo. Cristo queria que Paulo fosse para Roma. E por mais que Paulo tivesse argumentado com ele próprio, pensado, eu não consegui me livrar da turba de ontem, não consegui me livrar do comandante, não consegui me livrar hoje do Sinédrio, por mais que ele tentasse compreender, agora estava claro. Claro. Psst. Cristo não queria. Ponto. Gente, isso é muito valioso para nós. Tudo que estava acontecendo com Paulo era parte do plano que Cristo tinha de mandá-lo para Roma. Ele sabia que ele ia ser preso, tinha sido avisado e tudo, mas já havia sido preso, e não sabia a extensão disso. Tal. Seja como for, agora estava claro. Inclusive, Paulo já havia falado em ir para Roma, mas só de passagem, indo para a Espanha. Lá em Romanos 15, ele fala isso, eu não vou ler. Mas Cristo tinha um plano bem específico. Se era o plano de Paulo, se não era o plano de Paulo, se era diferente, se era parecido, não importa. Paulo, você vai para Roma e vai desenvolver um ministério forte lá. Você vai porque eu quero. Curioso é que a missão de Paulo era de uma simplicidade desconcertante. Como é que Cristo definiu a missão de Paulo lá em Roma?
dá testemunho a meu respeito. Sabe o que é isso? Contar uma história. É falar. Falar pessoalmente, falar num grupo, levantar e falar em público, mas falar. Não vai construir nada para mim lá, não vai fazer alguns cálculos lá, não vai defender uma tese lá diante de um grupo de pessoas, não vai se candidatar ao Senado romano para advogar pela minha causa do cristianismo. Não, não, não. Você vai para Jerusalém para falar, abre a boca, só, e fala de mim, ponto. Muito interessante. Nada do mundo era mais importante para Paulo, naquele contexto da vida dele, do que falar de Cristo em Roma. E era o que ele ia fazer, querendo ou não, gostando ou não, animado ou não, com medo ou não, era o que ele ia fazer. Quantas vezes nossos planos não funcionam, temos boas ideias, mas as coisas parecem que só dão para trás. Nós nos comportamos de uma maneira o mais perfeitamente possível, mas as coisas não se resolvem. Eu tento isso, eu tento aquilo. Sabe o que é? Cristo tem um plano, e aquelas circunstâncias que você não está gostando são caminhos que levarão você a cumprir o plano de Cristo para você. E muitas vezes os planos são simples. Falar dele, dar testemunho do amor de Deus, ajudar uma pessoa, só isso. Fale de Cristo. Para o mundo são coisas desprezíveis. Como é? Você dedicou a sua vida para falar todo domingo de Jesus, e o outro não foi para um país distante para fazer o quê? Falar de Jesus. Sim, e além disso, o seu trabalho mesmo, qual é? Muito missionário deve ter ouvido isso, muito pastor. Às vezes é comum comentários do tipo: fulano entrou no seminário, não deu muita coisa não, ele pensava que era boa vida, e chega lá, pedia falar de Jesus, ia para um púlpito lá, ganhava lá o seu saláriozinho e tal, pronto. Entendeu nada do que é ministério, do que é pastor, do que é missionário, coisa nenhuma. Mas dá a impressão que um missionário ou um pastor só de domingo em domingo abre a boca e prega ali alguma coisa da Bíblia, e se a coisa piorar mesmo o tempo e tal, manda um IA fazer, né? A pregação. Pronto, aí ficou bom mesmo, só recebendo o salário no fim do mês, e acabou. Sim, qual é o seu trabalho mesmo? Então, para o mundo, essas coisas são desprezíveis, são ridículas. E mesmo para os crentes, isso pode ser secundário, essas coisas podem ser sem muita importância. Porque os crentes andam tão agarrados com as coisas que o mundo é que anda, a gente fica assim, sabe, não estão entendendo bem não. Tanta prioridade para coisas daqui mesmo, e falar de Jesus é uma coisa tão simples. É simples, mas exige conhecimento, exige disposição, exige tempo, exige energia, exige coragem, especialmente dependendo do país onde ele está, as circunstâncias da época. Então, é um simples que pode custar a vida. Seja como for, é simples. Custoso ou não, é simples. Nossos planos muitas vezes envolvem grandes realizações, repercussão, projetos, uso de aparelhos e tudo mais, essas coisas. São boas às vezes, nos ajudam como meios altamente secundários. Mas para Cristo o que mais interessa é o básico: Deus ser glorificado na sua vida, você falar de Cristo, você amar os seus semelhantes e pronto. Se esse é o seu currículo, qual é o seu currículo? Seria interessante chegar uma enfermeira conversando ali com um cidadão já idoso, já no hospital, no fim da vida. O que o senhor fez nessa vida? Qual é o seu currículo? Seu currículo de vida. O que foi que você fez nesta vida?
Ah, eu nasci de pais pobres, hoje eu tenho isso, tenho aquilo, tenho aquilo, tenho aquilo. Muitos vão dizer assim. Outros vão dizer, eu nasci de pais ignorantes, e estudei por mim próprio, e aprendi muito, e me tornei doutor, escrevo livros. Você, político, fui eleito, desempenhei vários cargos políticos importantes, fui ministro, coisa desse tipo. O que mais? Seria muito interessante estar lá o velhinho lá, ou a velhinha, dizer lá, eu falei de Jesus em minha vida todinha, desde o dia que eu aceitei como meu Salvador, tinha 10 anos, tinha 15, tinha 20, tinha 30, o que eu fiz para trás dos meus 30, 40, não me interessa não. Agora, depois que eu aceitei Jesus Cristo, eu não fiz outra coisa de importante que não fosse falar de Jesus Cristo. Coisa linda isso. Agora, a pessoa que estava ouvindo não ia pensar que ele tinha vivido de ar, que tinha deixado de comer, que tinha deixado de pagar as contas. Não, tudo isso faz parte, é óbvio. É óbvio, faz parte, mas é altamente secundário. Pelo menos para Cristo. Tá bom assim? Para Ele. Para Ele. E seria interessante ouvir dele o currículo. Senhor, deu o currículo aqui do fulano, que está partindo. Diga aí o currículo dele. Com 80 anos de idade, 50, 30, 20, não importa. Dê o currículo dele aqui, tu está levando ele para a glória, um crente, estou levando ele agora para a glória. Pois é, dê o currículo dele antes dele ir. Seria muito curioso ouvir Cristo dizer sua conta bancária, sua formação, formou-se aonde, quantas línguas fala. Seria muito interessante. Era uma pessoa importante na sociedade, um grande poeta, um grande músico, famoso. Seria muito interessante. Mas não é preciso ser um gênio para você avaliar um pouco como é que seria isso. Como é que seria, pelo menos aproximadamente, uma avaliação do próprio Senhor Jesus Cristo. É só ver o quanto você está falando de Cristo, ora. É só isso. Examine na prática, diretamente, o quanto você está valorizando as coisas de Cristo. As Escrituras, a igreja, seu serviço cristão, suas orações e suas palavras, seu testemunho de Cristo. Examine. Esse é o básico. Pela falta de capacidade nossa de ver as coisas por este ângulo de Cristo, muitas vezes parece que nós estamos andando na contramão da vida. Não dão certo, as coisas são complicadas, como eu disse, são difíceis, e você fica amargurado, você fica frustrado, porque está influenciado demais com os valores pelos quais você vai medir a sua vida, o seu sucesso, o seu desempenho na vida. Mas talvez, se você olhasse pelo ângulo de Cristo, não, eu estou bem, eu estou feliz, eu não perco uma chance mesmo, não, de falar de Jesus Cristo, de ler alguma coisa sobre Ele. Eu estou bem. E o crente está sentindo bem mesmo. Paulo disse, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Camaradazinho orgulhoso? Não. Arrogante? Não. É porque ele estava ciente de que ele fez o que pôde. Mesmo se chamando do pior dos pecadores, dizendo que perseguia os crentes, isso não impediu Paulo de andar de uma maneira tal que, pouquinho antes de ir embora, ele disse, estou muito tranquilo, gente. Ele usou 3 verbos diferentes. Combati o bom combate, completei a minha carreira e guardei a minha fé. Que resumo! Não sei quantos quilômetros ele andou, não sei quanto ele ganhou de oferta, não sei quanto ele ganhou fazendo tendas, eu não sei. Sei se ele é casado. Parece que não. Sei. Ou seja, não é difícil você avaliar, não. E se você quiser fazer uma avaliação boa da sua vida, ore por este ângulo. Porque eu digo uma coisa, quando o crente está dentro dos padrões, dos planos de Cristo para ele,
não há contramão nenhuma. A mão é certa quando se vai para onde Cristo quer. Zero contramão. Zero. E o coração deve estar cheio de paz. Aquela paz que convive, sim, com preocupações, com angústias, com medo. Convive, porque são fraquezas nossas, humanas. Mas a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, a paz fruto do Espírito Santo, ela está lá, dizendo, você está no rumo certo, você está no rumo certo. Então examine o seu próprio rumo, e não tenha timidez de avaliar e dizer, eu estou satisfeito com o meu rumo. Senhor, melhora, mas eu estou satisfeito, amém, por isso. Não obrigado, porque quer dizer, ai, eu devia ser muito melhor, eu devia isso, eu devia aquilo. Aí fica dizendo isso a vida todinha, acaba sendo só, sabe o quê? Um blá, blá, blá. Então, se você acha que não está sendo um crente, que poderia ser, para glorificar a Cristo e falar mais dele e tudo, corrija-se, peça ajuda ao Espírito Santo, tenha coragem, peça ajuda a irmãos que podem lhe ajudar, tenha coragem, assuma e tome rumos, para você se sentir melhor dentro. Não tem nada que pague uma consciência, vou terminando com a maneira que começamos, uma consciência boa e afinada com os propósitos de Deus. Eu vou acrescentar, isso é de uma maneira geral e de uma maneira particular, e uma consciência afinada com o que você entende que Cristo esperou de você. Não tem quem tire a paz de um homem, de uma mulher, de um rapaz, de uma moça, de um ancião, morrendo, mas que está tranquilo, pela maneira como cumpriu o que entendeu que Cristo queria para ele. Pois está bom, Senhor Jesus Cristo, queres que eu vá para Roma? Pois é para Roma que eu vou. Querendo ou não, ele terminaria em Roma. Tentaram evitar, nós vamos ver. Tentaram evitar que Paulo chegasse a Roma, colocaram armadilhas para ele, para matá-lo antes. Não tinha armadilha que ia dar certo, porque Cristo queria ele em Roma. Então, quer o próprio Paulo quisesse, não quisesse, tivesse medo, não tivesse, ele iria. Quer os inimigos dele quisessem, não quisesse matá-lo antes, tal, não interessa, Cristo queria. Ele iria terminar em Roma. E qual é a sua Roma? Nesta vida. O que ele quer de você? Eu sei que você não vai poder traçar um plano, nem eu para minha. Ele quer isso, quer isso, quer aquilo, quer aquilo, quer aquilo. Eu sei que não é bem assim. A gente está no rumo aquele, pá, dá outro amanhã, depois da manhã dá outro ainda. Eu sei disso. Mas esquece o futuro quanto a essa análise. E olhe para o presente e para o passado. Então, se situe nisso aí e veja se você está bem encaixado naquilo que Deus quer para você. Vai ter alegria, paz maior neste mundo do que simplesmente fazer o que Cristo quer que você faça. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por este belo exemplo de Paulo, que o Teu Espírito Santo nos ajude a compreender e a crescer com isto. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.